Ele a expulsou da mansão por ela ser pobre demais para a família. Um erro que ele só descobriria tarde demais, porque dentro dela crescia o herdeiro que ele tanto esperava. Pega suas coisas e sai da minha casa. Agora. A voz de Oswaldo Tavares cortou o silêncio do hall como vidro quebrando. Larissa congelou no último degrau da escadaria. 3 malas estavam jogadas na entrada de mármore, roupas dela espalhadas pelo chão. Seu Oswaldo, por favor, eu... Silêncio. Ele avançou 2 passos. O terno de R$3.000 brilhava sob o lustre de cristal. Você achou que eu não ia descobrir? Larissa desceu devagar. As mãos tremiam. Descobrir o quê? Que você mentiu, sobre tudo. Oswaldo apontou para ela como se apontasse para lixo. Sua família, seu passado. Você enganou meu filho, se enfiou nessa casa como uma parasita. Felipe estava parado ao lado do pai. Olhos no chão, mãos nos bolsos. Felipe, fala alguma coisa. Larissa sussurrou. Ele não se moveu. 2 funcionários observavam da porta da cozinha. A arrumadeira segurava um pano, parada, boca entreaberta. Você não passa de uma oportunista. Oswaldo cuspiu as palavras. Filha de empregada doméstica fingindo ser de família. Achou que ia dar golpe na minha fortuna? Não foi golpe. Eu amo ele. Amor? Oswaldo riu. Um som duro, seco. Gente como você não ama. Você calcula, planeja, mas acabou. Ele pegou uma das malas, arrastou até a porta, abriu, jogou na calçada. A mala se abriu, roupas voaram. Seu Oswaldo, eu sou sua nora, sou casada com... Esse casamento vai ser anulado até sexta-feira. Ele agarrou a segunda mala. Meus advogados já estão cuidando. Você assina os papéis e desaparece, ou eu torno sua vida um inferno. Larissa olhou para Felipe novamente. Ele virou o rosto. Ela instintivamente levou a mão à barriga. Tocou por um segundo. Recolheu rápido. Sai, agora! Oswaldo agarrou o braço dela. Os dedos apertaram forte, marcaram a pele. Ele a empurrou para fora. Larissa tropeçou nos degraus da entrada. O portão eletrônico começou a fechar. Devagar. Implacável. Ela ficou ali, em pé, sozinha. Suas coisas espalhadas na calçada. E se ele soubesse que dentro dela estava o neto que ele tanto queria? Larissa se abaixou para juntar as roupas. Uma blusa azul caiu de suas mãos, a mesma que usava no dia em que conheceu Felipe. A lembrança veio como onda. Era março, 6 meses atrás. Ela trabalhava como atendente numa livraria do shopping. Felipe entrou procurando um livro de arquitetura. Sorriu quando ela recomendou 3 títulos que ele nem sabia que existiam. Você entende disso? Leio muito. É de graça. Ele riu, um riso verdadeiro. Voltou na semana seguinte. E na outra. Sempre com desculpa para comprar algo. Sempre ficava meia hora conversando. Na 4ª visita, chamou ela para tomar café. Meu pai é complicado. Ele avisou na 2ª semana de namoro. Ele tem expectativas, sabe como é. Eu sei. Mas ele vai te aceitar. Só precisa te conhecer direito. Larissa acreditou. Quis acreditar. A primeira vez na mansão foi um jantar formal. Ela usou o melhor vestido que tinha. Um vestido simples, comprado em liquidação. Oswaldo a olhou de cima a baixo quando ela entrou. Felipe me disse que você trabalha numa livraria. Sim, senhor. E seus pais? Minha mãe trabalha como diarista. Meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos. O silêncio durou 10 segundos. Pareceram 10 minutos. Entendo. Oswaldo cortou o bife. Não olhou para ela de novo. Depois do jantar, Felipe garantiu que tinha sido um sucesso. Ele só precisa de tempo. Mas o tempo só piorou tudo. Oswaldo bloqueava cada tentativa dela de se aproximar. Fazia comentários sobre diferença de mundos e valores de família. Quando Felipe anunciou o casamento, o pai não compareceu à cerimônia. Você vai se arrepender disso. Foi tudo que ele disse ao filho.
Eles se casaram num cartório, sem festa, sem família dele, só a mãe de Larissa e 2 amigos. Uma semana depois, Felipe a levou para morar na mansão. Ele vai ter que aceitar. Você é minha esposa agora. Mas Osvaldo nunca aceitou, e Felipe nunca o enfrentou de verdade. E quando ela descobriu a gravidez, 3 dias atrás, decidiu esperar o momento certo para contar. Um momento que nunca chegou. Um carro buzinou. Larissa piscou. Voltou para a calçada. Para as malas abertas. Para a humilhação. Ela tocou a barriga novamente. 10 semanas. Ainda não aparecia. Ninguém sabia. Nem Felipe. E agora ela estava sozinha. Sem casa. Sem marido. Sem nada. Mas com um bebê crescendo dentro dela. Um bebê que o avô acabou de expulsar sem saber. Larissa pegou o celular com mãos trêmulas, discou o número de Felipe, chamou 6 vezes, caiu na caixa postal em todas. Felipe, por favor, atende, a gente precisa conversar. Eu tenho algo importante para te contar. Enviou mensagem, depois outra, e outra, nenhuma resposta, nem visualizou. Ela olhou para a mansão, o portão fechado, as janelas iluminadas. Felipe estava lá dentro. Ignorando ela de propósito, juntou as roupas, enfiou tudo nas malas como conseguiu, chamou um Uber para a casa da mãe. Na manhã seguinte, voltou. Precisava falar com ele. Precisava contar sobre o bebê. Ele ia entender, ia escolher ela, a família deles. O segurança na guarita levantou a mão antes que ela chegasse perto. Senhorita, não posso deixar passar. Eu moro aqui. Sou esposa do Felipe. Recebi ordens do senhor Osvaldo. A senhora não tem mais permissão de entrada. Mas eu preciso... Não posso ajudar. Desculpa. Larissa ficou parada ali, do outro lado do portão, como uma estranha. Tentou ligar de novo. Nada. Mandou mensagem para a cunhada, para 2 amigos de Felipe. Ninguém respondeu. Foi como se ela tivesse sido apagada, deletada da vida dele. 3 dias depois, ela tentou outra estratégia. Esperou na frente do escritório de Felipe. Ele trabalhava com o pai na empresa da família. Quando ele saiu para o almoço, ela se aproximou. Felipe! Ele parou, virou. O rosto fechou quando viu ela. Larissa, o que você está fazendo aqui? Você não atende minhas ligações, não responde mensagens. Ela segurou o braço dele. A gente precisa conversar. Não tem nada para conversar. Ele soltou o braço, olhou em volta. Pessoas passavam na calçada. Tem sim. Felipe, Meu pai estava certo. Você mentiu sobre sua família, sobre quem você é. Eu nunca menti. Eu só não contei tudo porque sabia que se eu soubesse a verdade, nunca ia querer nada sério. As palavras cortaram fundo. Você não acredita nisso. A gente se ama. Felipe desviou o olhar. Eu achava que sim, mas agora não sei mais o que era verdade. Era tudo verdade, tudo. Lágrimas queimaram os olhos dela. E eu tenho uma coisa importante para te contar. Algo que muda... Não, para. Ele levantou a mão. Meu pai já entrou com pedido de anulação. Você vai receber os papéis essa semana. Assina e a gente encerra isso. Encerra? A voz dela saiu quebrada. Felipe, a gente é casado, a gente tem... A gente tinha algo, agora acabou. Ele virou e entrou no restaurante. Nem olhou para trás. Larissa ficou parada na calçada. Pessoas passavam, esbarravam nela. Ninguém notava, ninguém se importava. Ela pôs a mão na barriga, respirou fundo e foi embora. 2 dias depois, Osvaldo apareceu na casa da mãe dela. A campainha tocou às 8 da manhã. Larissa abriu a porta. Ele estava lá, terno impecável, motorista esperando no carro importado. Você ainda não assinou os papéis. Porque eu preciso falar com o Felipe antes. Não precisa falar nada com ninguém. Osvaldo entrou sem ser convidado. Olhou a sala pequena, os móveis velhos, a TV antiga. O rosto dele mostrou nojo. É aqui que você cresceu?
Larissa cerrou os punhos. Aqui é a casa da minha mãe, e você não foi convidado a entrar. Ah, agora tem coragem? Ele riu. Engraçado como gente como você sempre mostra as garras quando encostam na parede. Gente como eu? Pobre, oportunista, calculista. Ele deu um passo para perto. Você acha que eu não conheço o tipo? Já vi dezenas, todas iguais. Miram nos filhos de família rica, fingem ser o que não são, casam rápido antes que a farsa caia. Eu não fingi nada. Eu amo o Felipe. Você ama o sobrenome dele, a conta bancária, o estilo de vida. Osvaldo tirou um envelope do paletó. Jogou na mesinha de centro. 50 mil reais. Você assina os papéis hoje, pega o dinheiro e desaparece da vida do meu filho. Larissa olhou para o envelope, depois para ele. Eu não quero seu dinheiro. Claro que quer, todos querem. Eu quero minha família, eu quero... Você nunca foi família. A voz dele ficou gélida. E se insistir, se tentar criar problema, eu destruo você. Destruo sua mãe. Faço vocês perderem tudo. Eu tenho poder para isso. E você sabe. Ele foi até a porta. Parou. Olhou para trás. Assina os papéis. É a única chance que você tem de sair dessa com alguma coisa. E saiu. Larissa desabou no sofá. O envelope ali. O silêncio pesado. Sua mãe entrou da cozinha. Tinha escutado tudo. Filha, mãe, eu não sei o que fazer. Dona Marisa sentou ao lado. Segurou a mão dela. Aquela família nunca ia te aceitar. Eu avisei. Eu sei, mas eu achei que o amor ia ser suficiente. Amor nunca é suficiente quando tem dinheiro e orgulho no meio. A mãe dela suspirou. Eu passei pela mesma coisa com seu pai. A família dele era rica, me odiavam. Quando ele morreu, me deixaram sem nada. Larissa olhou para a mãe. Viu as rugas, as mãos calejadas de tanto trabalhar. E se eu for igual você? E se eu criar meu filho sozinha, passando dificuldade, sem ter nada para oferecer? As palavras saíram antes que ela percebesse. A mãe ficou tensa. Seu filho? Eu tô grávida, mãe. 10 semanas. O silêncio tomou a sala. Ele sabe? Não, ninguém sabe. Eu ia contar, mas tudo desmoronou antes. Dona Marisa puxou a filha para um abraço. Então, você precisa escolher. Aceita o dinheiro, assina os papéis e recomeça. Ou luta, mas se lutar tem que ser inteligente, não no desespero. Larissa ficou quieta por um longo minuto. Pensou no bebê, no futuro, em tudo que tinha perdido. Eu vou lutar, mas do meu jeito. Ela pegou o envelope, abriu, contou o dinheiro e começou a fazer um plano. Uma semana depois, Larissa recebeu um convite inesperado. Um jantar beneficente no Hotel Copacabana Palace. Felipe estaria lá, a família inteira. Era sua chance de falar com ele, de contar sobre o bebê, longe do controle do sogro. Ela usou o único vestido bom que tinha. Chegou às 8 da noite. O salão estava cheio de gente rica. Joias brilhavam. Champanhe circulava em bandejas de prata. Felipe estava numa mesa ao fundo. Ao lado do pai, conversavam com empresários. Larissa respirou fundo. Atravessou o salão. Parou ao lado da mesa. Felipe, eu preciso falar com você. As conversas ao redor morreram. 10 pessoas olharam para ela. Osvaldo se levantou devagar. O rosto ficou vermelho. O que você está fazendo aqui? Vim falar com meu marido, seu ex-marido. Osvaldo cuspiu as palavras. Você não foi convidada. Sai antes que eu chame segurança. Felipe, por favor, 5 minutos, é importante. Felipe olhou para o pai, depois para ela. Não disse nada. Você é surda? Osvaldo avançou. Eu disse para sair. Uma mulher de vestido vermelho na mesa ao lado sussurrou algo para o marido. Outra virou para ver melhor. Seu Osvaldo, eu só quero conversar com... Você quer dinheiro. É isso. Veio aqui fazer escândalo na frente de todo mundo para me forçar a pagar. Ele falou alto. De propósito. Para que todos ouvissem.
Não é sobre dinheiro. Claro que é. Gente como você só pensa nisso. Ele virou para as outras mesas. Levantou a voz ainda mais. Essa aqui é a golpista que enganou meu filho. Mentiu sobre a família. Se casou por interesse. E agora que foi descoberta, tá desesperada. Mais pessoas olharam. Um murmúrio se espalhou pelo salão. Larissa sentiu o rosto queimar. Eu não sou golpista. Eu amo... Amor? Osvaldo riu alto, performático. Filha de diarista que conheceu meu filho numa livraria e em 2 meses já estava no altar. E você quer me dizer que é amor? Uma senhora de cabelos grisalhos balançou a cabeça, olhou para Larissa com desdém. Isso é um jantar de alta sociedade. Você não pertence aqui. Larissa apertou os punhos. Sentiu as unhas cravando nas palmas. Felipe, fala alguma coisa. Você sabe que não foi assim. Ele continuou em silêncio, olhos na taça de vinho. Osvaldo se aproximou mais, invadiu o espaço dela. Sabe o que mais eu descobri sobre você? Ele falou para ela, mais alto o suficiente para o salão inteiro ouvir. Sua mãe trabalhou como empregada em 3 casas que eu conheço. Foi demitida de 2 por roubo. Isso é mentira! A voz de Larissa saiu estridente. É verdade. Pergunta para o Sérgio Meirelles. Ela trabalhou na casa dele. Sumiu uma pulseira de ouro. Sua mãe foi a última a sair no dia. Minha mãe nunca roubou nada na vida. Um homem careca de terno cinza se levantou numa mesa próxima. Osvaldo tá certo. Eu lembro dessa história. A mulher foi expulsa. Nunca mais conseguiu trabalho fixo na Zona Sul. Larissa virou para ele. Minha mãe foi acusada injustamente. Nunca provaram nada. Porque gente como vocês é esperta, sabe se esconder. O homem cruzou os braços. Mais pessoas começaram a falar. Comentários baixos, risadinhas. Uma mulher loira de colar de pérolas virou para a amiga. Mas como o Felipe se deixou enganar assim? Essas meninas pobres são muito boas em fingir, né? Aprende com a mãe. Larissa ouviu tudo, cada palavra como um tapa. Osvaldo abriu um sorriso vitorioso. Sabia exatamente o que estava fazendo. E tem mais. Descobri que você foi reprovada 2 vezes no ensino médio. Nunca fez faculdade. Trabalha numa livraria, ganhando um salário mínimo. Ele pausou, deixou a informação pesar. E você achou que ia ser digna de entrar na minha família? Lágrimas queimaram os olhos dela, mas ela não deixou cair. Eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho dignidade. Eu tenho... Dignidade? Uma mulher magra de vestido preto interrompeu. Dignidade é aceitar seu lugar. Você tentou subir na vida usando um homem. Isso não é dignidade, é desespero. Outras mulheres concordaram. Balançaram a cabeça, olharam Larissa de cima a baixo. Ela respirou fundo. Tentou manter a compostura. Felipe, eu vim aqui porque preciso te contar algo importante. Algo que muda tudo. Ela olhou diretamente para ele. Eu tô... Chega! Felipe finalmente falou. A voz saiu baixa, cansada. Chega, Larissa. Ele se levantou. Ficou de frente para ela. Meu pai tem razão. Você mentiu. Omitiu. Eu não sei mais o que acreditar. Eu nunca menti sobre o que importa, sobre o que a gente tinha. E agora a gente tem... A gente não tem nada, acabou. Ele desviou o olhar. Por favor, vá embora. Você está fazendo cena. A frase caiu como uma sentença. Fazer cena. Como se a dor dela fosse teatro. Como se ela fosse a culpada. Osvaldo pôs a mão no ombro do filho. Um gesto protetor, possessivo. Você ouviu? Vai embora antes que eu tome medidas legais. Invasão de propriedade, assédio, difamação. Eu posso te processar por tudo isso. Larissa olhou ao redor. Dezenas de rostos. Todos hostis, todos julgando. Ninguém ia defender ela. Ninguém se importava. Ela deu um passo para trás, depois outro. Felipe. A voz dela saiu quebrada, quase inaudível. Você vai se arrepender disso. Ele não respondeu. Sentou de novo. Pegou a taça de vinho, bebeu. Osvaldo sorriu, um sorriso frio, vitorioso.
Segurança. 2 homens de terno preto apareceram. Pegaram Larissa pelos braços. Não precisa. Eu vou sozinha. Ela se soltou. Virou as costas. Começou a andar. As pessoas afastaram. Abriram caminho. Como se ela tivesse uma doença contagiosa. Alguém riu. Uma risada abafada. Depois outra. Larissa atravessou o salão com a cabeça erguida. Cada passo doía, mas ela não correu. Não deixou eles verem ela quebrar. Só quando saiu do hotel, na calçada escura, as lágrimas finalmente caíram. Ela estava sozinha, completamente sozinha. E ninguém nunca ia saber sobre o bebê, porque ninguém quis escutar. Larissa voltou para a casa da mãe em silêncio. Trancou-se no quarto. Deitou na cama onde dormia desde criança. Fechou os olhos, mas não conseguiu dormir. As palavras do jantar ecoavam. Golpista, interesseira, gente como você. Ela levou a mão à barriga, ainda plana, ainda escondendo o segredo. Desculpa, ela sussurrou. Desculpa por não conseguir te dar um pai, uma família, nada. A voz da mãe dela voltou. E se eu criar meu filho sozinha, passando dificuldade? Será que era isso? Destinada a repetir a história da mãe, criar um filho sozinha, trabalhando até os ossos, sempre faltando dinheiro, sempre sendo vista como inferior? Não. Ela abriu os olhos, sentou na cama. Não ia ser assim. Não dessa vez. Pegou o celular, procurou o contato da ginecologista, marcou consulta para o dia seguinte. Precisava confirmar, precisava ter certeza, precisava de provas. Na manhã seguinte, sentou na sala de espera da clínica. Mulheres grávidas ao redor, algumas com barrigões, outras lendo revistas. Maridos ao lado. Ela estava sozinha. Larissa Mendes entrou no consultório. A médica pediu exame de sangue e ultrassom. 2 horas depois tinha o resultado na mão. Positivo, 10 semanas e 4 dias. E tinha uma foto. Pequena, borrada. Mas estava ali, um ponto minúsculo na tela escura, seu bebê. Larissa segurou o ultrassom com as 2 mãos. Algo mudou dentro dela. Algo sólido, inabalável. Esse bebê era dela e de Felipe. Quisesse ele ou não, soubesse ele ou não. E Osvaldo tinha um neto, um herdeiro, e expulsou os 2 sem saber. Ela guardou o exame na bolsa, saiu da clínica com passos firmes. Não ia mais implorar, não ia mais se humilhar, ia provar, ia mostrar, ia fazer todos verem. Chegou em casa. A mãe estava na cozinha preparando o almoço. E aí, confirmado, 10 semanas. Dona Marisa secou as mãos no pano, abraçou a filha. Então agora você decide. O que vai fazer? Vou lutar, mas do jeito certo. Larissa foi para o quarto. Abriu a gaveta onde guardava documentos. Certidão de casamento, fotos do cartório, algumas mensagens impressas de Felipe. Vasculhou tudo, procurando algo, qualquer coisa que pudesse usar. No fundo da gaveta, encontrou um envelope que Felipe tinha deixado na bolsa dela semanas atrás. Ela nem lembrava. Abriu, tinha papéis da empresa do pai. Osvaldo tinha pedido para Felipe revisar uns contratos. Ele trouxe cópias para casa. Larissa olhou os documentos. Não entendia muito, mas viu o nome de empresas, valores, assinaturas e viu algo estranho. Uma empresa chamada Tavares Importações tinha recebido 3 milhões em um contrato com a prefeitura. Mas a empresa era registrada em nome de um laranja, alguém chamado Júlio Mendonça. Ela procurou no Google. Júlio Mendonça era motorista. Trabalhava para Osvaldo há 20 anos, porque o motorista teria uma empresa de 3 milhões. Larissa fotografou os papéis. Guardou tudo. Não sabia exatamente o que aquilo significava, mas sabia que era estranho, e onde tinha dinheiro estranho, tinha segredo. Pegou o celular, pensou em quem poderia ajudar. Lembrou de uma advogada que tinha ido algumas vezes na livraria. Doutora Renata, especialista em direito de família,
Sempre comprava livros sobre casos complexos. Sempre conversava com Larissa sobre os casos que pegava. Eu adoro quando o rico acha que está acima da lei. É meu tipo favorito de cliente para derrubar. Ela tinha dito uma vez rindo. Larissa procurou o nome dela na internet. Encontrou o escritório. Ligou. Escritório doutora Renata Campos, bom dia. Oi, eu gostaria de marcar uma consulta. É sobre um caso de família e talvez fraude empresarial. Posso agendar para amanhã às 3 da tarde. Perfeito. Larissa desligou. Olhou para o ultrassom na mesinha ao lado. Agora a gente vai ter ajuda e a gente vai conseguir. Ela não sabia ainda como, mas sabia uma coisa. Oswaldo Tavares tinha acabado de fazer o maior erro da vida dele. O escritório da doutora Renata ficava num prédio modesto no centro. Nada luxuoso, paredes com diplomas e fotos de clientes felizes. Renata tinha uns 40 anos, cabelo curto, óculos de grau, olhar afiado. Larissa, certo? A menina da livraria. Isso mesmo. Obrigada por me receber. Senta, me conta tudo, Larissa contou, desde o início. O casamento, a rejeição do sogro, a expulsão, a humilhação no jantar e, por fim, a gravidez. Renata ouvia em silêncio, anotava pontos num bloco. Quando Larissa terminou, a advogada tirou os óculos, limpou as lentes devagar. Oswaldo Tavares, eu conheço esse nome. Conhece? Já peguei 2 casos contra empresas dele. Ambos terminaram em acordo. Ele paga bem para manter as coisas quietas. Renata se inclinou para a frente. Ele tem muito a esconder. E gente assim sempre comete erros. Larissa tirou o celular. Mostrou as fotos dos documentos. Achei isso nas coisas do Felipe. Não sei se significa algo, mas... Renata pegou o celular. Olhou as fotos. Os olhos brilharam. Você sabe o que é isso? Não. Isso é uma empresa laranja. Tavares Importações não existe de verdade. É só um nome para desviar dinheiro público. Renata ampliou a imagem. 3 milhões da prefeitura. Para o motorista dele, isso é superfaturamento, lavagem de dinheiro. Isso é ilegal? Muito. Se a gente conseguir provar, ele não perde só dinheiro, perde liberdade. Larissa sentiu algo subir no peito. Esperança. Ou talvez vingança. Você consegue provar? Renata devolveu o celular. Sorriu. Um sorriso perigoso. Sozinha não. Mas eu conheço alguém que pode. Uma ex-funcionária dele. Dona Célia. Ela trabalhou 15 anos como governanta na mansão. Foi demitida quando descobriu coisas que não devia. Que tipo de coisas? Contratos falsos, documentos escondidos, conversas que ela ouviu sem querer. Renata abriu a agenda. Ela me procurou ano passado querendo processar por demissão injusta, mas Oswaldo pagou ela para ficar quieta. Não muito, o suficiente para ela não passar fome. Ela ainda tem as provas? Não sei, mas posso perguntar. Renata pegou o telefone. Deixa eu ligar para ela agora. 2 minutos depois, tinham um encontro marcado. Dona Célia morava num apartamento pequeno em Madureira, 60 e poucos anos, cabelos brancos presos num coque. Abriu a porta com desconfiança, mas quando viu Renata, relaxou. Doutora, faz tempo. Dona Célia, essa é Larissa, a nora do Oswaldo. Ex-nora, Larissa corrigiu. Célia olhou para ela, reconhecimento nos olhos. Eu lembro de você. Você foi gentil comigo. Sempre me tratou como gente. Entraram. Sentaram na sala pequena. Café passado na mesa. Dona Célia, eu preciso da sua ajuda. Larissa respirou fundo. Oswaldo me expulsou, me humilhou, e eu tô grávida do neto dele. Mas ele não sabe, e não vai saber. Não até eu mostrar para todo mundo quem ele realmente é. Célia ficou quieta por um longo momento. Você quer se vingar. Eu quero justiça. Justiça e vingança às vezes são a mesma coisa, menina. Célia tomou um gole de café. O que você quer que eu faça? Renata se inclinou. As provas que você tinha. Ainda tem? Algumas.
Eu guardei cópias, mesmo depois que ele me pagou. Célia se levantou. Foi até o quarto. Voltou com uma caixa de sapatos. Abriu, estava cheia de papéis, fotos, pendrives. Eu trabalhei 15 anos naquela casa. Vi muita coisa. Ouvi mais ainda. Ela espalhou alguns documentos na mesa. Contratos falsos, suborno a fiscal da prefeitura, ameaças a concorrentes. Tá tudo aqui. Larissa olhou os papéis. Não entendia tudo, mas via números, valores absurdos, assinaturas. Renata pegou um documento, leu atentamente. Isso aqui é ouro, com isso a gente consegue derrubar ele. Mas como? Larissa perguntou. A gente entrega para a polícia? Não, polícia demora. E Osvaldo tem contatos. Ele pode fazer desaparecer tudo antes de virar processo. Renata pensou. A gente precisa expor ele publicamente, na frente de gente importante, gente que ele não pode comprar. Célia sentou de novo. Semana que vem tem o jantar anual da Associação de Empresários do Rio. Osvaldo é vice-presidente, vai estar lá, com prefeitos, juízes, jornalistas, todo mundo. Perfeito. Renata bateu na mesa. A gente apresenta as provas lá, na frente de todos. Ele não vai ter como fugir. Mas como a gente entra? Larissa perguntou. Eu já fui expulsa de um evento. Não vão me deixar entrar de novo. Renata sorriu. Eu sou advogada. Tenho convites para esses eventos. Você vai ser minha assistente. E eu? Célia perguntou. Você vai ser nossa testemunha. A pessoa que viveu dentro da casa, que viu tudo de perto. Célia balançou a cabeça. Ele vai tentar me destruir depois disso. Ele vai tentar, mas não vai conseguir, porque quando a gente terminar, ele não vai ter poder para nada. Larissa olhou para as duas mulheres. Pela primeira vez em semanas, sentiu que não estava sozinha. Então a gente faz isso. A gente mostra para todo mundo quem ele é. Renata estendeu a mão. Juntas. Larissa apertou. Célia colocou a mão por cima. Juntas. Passaram os próximos dias preparando tudo. Organizando documentos, verificando datas, confirmando testemunhos. Renata conseguiu cópias de mais contratos através de um contador que tinha trabalhado com Osvaldo. O homem tinha sido demitido sem justa causa. Queria vingança também. Montaram uma apresentação, provas irrefutáveis, documentos, fotos, gravações de áudio que Célia tinha feito escondida. Tudo pronto, tudo organizado. Até que, 2 dias antes do evento, o celular de Renata tocou. Ela atendeu. A expressão mudou. O quê? Quando? Tem certeza? Desligou. Olhou para Larissa com preocupação. O evento mudou de local. Osvaldo convenceu o presidente da associação. Agora vai ser num clube privado, segurança reforçada, lista de convidados revisada. Ele sabe? Larissa sentiu o estômago revirar. Não sei. Pode ser coincidência. Ou pode ser que alguém tenha avisado ele. E agora? Renata respirou fundo. A gente improvisa. Eu tenho um contato que trabalha no clube. Pode conseguir a gente entrar pelos fundos, mas vai ser arriscado. Eu topo. Larissa, se der errado, ele pode te processar, te prender por invasão. Se a gente não fizer nada, eu perco tudo mesmo. Ela tocou a barriga. É agora ou nunca. Renata olhou para ela. Viu determinação, coragem. Então vamos fazer isso e vamos fazer direito. Na noite anterior ao evento, as 3 se encontraram no escritório de Renata. A mesa estava coberta de documentos organizados em pastas. Cada pasta com uma etiqueta. Contratos, subornos, desvios, testemunhos. A gente tem tudo. Agora só precisa não estragar na hora H. Renata revisou o plano pela 5ª vez. Meu contato no clube vai deixar a porta dos fundos aberta às 8h15. A gente entra, vai direto para o salão. O jantar começa às 8h30. E se a segurança parar a gente? Larissa perguntou. Eu mostro minha carteira da OAB. Digo que sou advogada de um dos convidados. Você e Célia são minhas assistentes. Renata pegou 3 crachás falsos. Isso aqui deve segurar por alguns minutos, tempo suficiente para chegar no salão. Célia segurou o crachá.
As mãos tremiam. E se o Osvaldo me ver antes da hora? Ele não vai te reconhecer de imediato. Você vai estar de óculos escuros e lenço, diferente de quando trabalhava lá. Renata tocou o ombro dela. Confia em mim. Larissa olhou para as pastas, para as provas que iam destruir o sogro. E o Felipe? Ele vai estar lá? Provavelmente. Osvaldo leva o filho nesses eventos. Renata pausou. Você está pronta para ver ele? Não. Larissa respirou fundo. Mas não importa. Isso não é mais sobre ele. É sobre o que é certo. Elas ensaiaram a apresentação 3 vezes. Quem falava o quê? Qual documento mostrar primeiro? Como reagir se Osvaldo tentasse interromper? Tudo cronometrado. Tudo planejado. A gente precisa ser rápida. Mostrar as provas antes que ele possa reagir. Antes que a segurança nos tire de lá. Renata olhou para as duas. Quando a gente entrar naquele salão, não tem mais volta. Vocês têm certeza? Célia assentiu. 15 anos da minha vida eu dei para aquele homem. Ele me jogou fora como lixo. Eu tô certa. Larissa tocou a barriga, ainda plana, ainda escondendo o segredo. Eu também. No dia seguinte, se encontraram a 2 quadras do clube. 8 da noite. Renata estava de terno preto, pasta de couro na mão. Célia com óculos escuros e lenço. Larissa com vestido discreto. Nada chamativo. Vamos. Caminharam até a entrada dos fundos. Um homem de uniforme as esperava. O contato de Renata. Vocês têm 10 minutos antes da troca de turno. Depois disso não posso ajudar. Suficiente. Renata entrou. Corredor de serviço, cheiro de comida, som de panelas. Passaram pela cozinha. Garçons se preparando. Ninguém prestou atenção. Chegaram ao corredor que levava ao salão principal. Foi quando o celular de Renata vibrou. Ela olhou a tela. A cor sumiu do rosto. O que foi? Larissa sussurrou. Meu contato. Osvaldo mudou o formato do evento. Não vai ter jantar aberto. Vai ser por mesas privativas. Convidados separados por grupos. E daí? A gente não vai conseguir apresentar as provas para todo mundo de uma vez. Só para a mesa dele. Larissa sentiu o pânico subir. Então o plano não funciona? Renata pensou rápido. Olhou ao redor. Viu um garçom empurrando um carrinho com microfone e caixas de som. Equipamento de audiovisual. Para apresentações. Ela parou o garçom. Onde isso vai? Pro palco. Vão anunciar os novos membros da diretoria. Renata olhou para Larissa, depois para Célia. Novo plano. A gente sobe no palco durante os anúncios. Pega o microfone. Apresenta as provas de lá. Eles vão nos tirar do palco em segundos. Célia disse. Segundos é tudo que a gente precisa. Se jogarmos as provas para o público, se falarmos rápido, vai ser tarde demais para Osvaldo parar. Renata apertou a pasta. É nossa única chance. Larissa olhou para o corredor, para o salão além das portas. Felipe estava lá, o sogro também, toda a elite do Rio. Vamos fazer isso. Entraram no salão, luzes baixas, mesas redondas, mais de 200 pessoas. Conversas e risos enchiam o ar. No palco, o presidente da associação terminava um discurso. E agora vamos anunciar a nova diretoria executiva. Renata subiu no palco. Larissa e Célia atrás. Osvaldo estava numa mesa à frente. Virou a cabeça. Os olhos se arregalaram. Era tarde demais. Renata pegou o microfone. Boa noite a todos. A voz de Renata ecoou pelo salão. 200 cabeças viraram. O presidente da associação congelou ao lado dela. O que? Quem é você? Doutora Renata Campos, advogada. Ela segurou o microfone com firmeza. E eu tenho informações que todos aqui precisam ouvir sobre Osvaldo Tavares. Um murmúrio percorreu o salão. Osvaldo se levantou de um salto. O rosto vermelho, a voz trovejou. Segurança! Tirem essas mulheres daqui, agora! 3 seguranças começaram a se mover em direção ao palco. Só 1 minuto do tempo de vocês.
Renata falou rápido. Oswaldo Tavares desviou 3 milhões de reais de contratos públicos usando empresas fantasmas. Isso é mentira! Oswaldo avançou para o palco. Essa mulher é a advogada da minha ex-nora, uma golpista que tentou extorquir minha família. Felipe estava ao lado do pai. Olhou para o palco. Viu Larissa. Ficou branco. Larissa! Oswaldo apontou para ela. Isso é uma farsa. Ela está desesperada porque o casamento acabou. Está inventando mentiras para me prejudicar. Pessoas começaram a murmurar. Olhavam umas para as outras, incertas. Um homem de terno cinza gritou da plateia. Oswaldo é vice-presidente dessa associação há 10 anos, empresário respeitado. Por que acreditaríamos numa qualquer? Outras vozes concordaram. Ela foi expulsa de um evento semana passada. Tentou fazer escândalo. Isso é difamação. Oswaldo subiu no palco. Caminhou direto para Renata. Tentou arrancar o microfone da mão dela. Vocês não têm direito de estar aqui. Estão invadindo um evento privado. A gente tem direito de falar a verdade, Larissa disse. Oswaldo olhou para ela com desprezo absoluto. Eu devia ter te destruído quando tive chance. Ele virou para a plateia. Levantou as mãos em gesto teatral. Senhoras e senhores, essa mulher se casou com meu filho por dinheiro. Mentiu sobre sua origem. E agora que foi descoberta, está usando essa advogada barata para tentar me chantagear. Felipe desceu da mesa. Aproximou-se do palco. Pai, espera. Deixa ela falar. Não, ela já fez mal suficiente para essa família. Oswaldo apontou para os seguranças. Tirem elas daqui antes que eu chame a polícia. Os seguranças subiram no palco. Só mais 1 minuto, Renata gritou. Eu tenho provas. Provas forjadas, Oswaldo rugiu. Vocês não vão destruir minha reputação com mentiras. A plateia estava dividida. Alguns ficavam em pé, outros sussurravam. O caos começava, mas Renata não soltou o microfone e Larissa abriu a pasta. Larissa tirou o primeiro documento, ergueu acima da cabeça. Tavares Importações, 3 milhões em contratos com a Prefeitura do Rio, registrada em nome de Júlio Mendonça, o motorista do Oswaldo. Ela olhou para a plateia. Por que um motorista teria uma empresa de importação de 3 milhões? O segurança chegou perto. Renata bloqueou. Isso não prova nada, Oswaldo gritou. Júlio é um sócio legítimo. Sócio? Célia tirou os óculos escuros. Júlio mal sabe escrever o próprio nome. Eu trabalhei 15 anos na sua casa. Vi você forçando ele a assinar papéis, ameaçando demitir se ele não fizesse. A plateia ficou em silêncio. Reconhecimento passou pelos rostos de alguns. Dona Célia, uma mulher na terceira mesa, se levantou. Você trabalhou na casa do Oswaldo? Trabalhei. Fui demitida quando descobri documentos que não devia. Célia subiu no palco. Ficou ao lado de Larissa. Ele me pagou para ficar quieta. 10 mil reais. Pensei que era muito. Mas depois descobri que ele desviou milhões. Oswaldo tentou interromper. Essa mulher foi demitida por roubo. Ela está mentindo para se vingar. Então explica isso. Renata ergueu outro documento. Contrato superfaturado com a Secretaria de Obras. 5 milhões para reformar 3 escolas. Só que as reformas nunca foram concluídas. O dinheiro sumiu. Um homem calvo na primeira fila se levantou. Eu sou vereador. Eu lembro desse contrato. Foi investigado, arquivado por falta de provas. Porque as provas desapareceram. Célia apontou para Oswaldo. Eu vi ele queimando documentos no escritório, de madrugada. Achei que era lixo, mas não era. Felipe subiu no palco. Olhou para os documentos. Para o pai. Pai, isso é verdade? Não, claro que não. Oswaldo suava. Isso é tudo falsificação. Elas criaram isso para me prejudicar. Larissa tirou um pendrive da pasta. Entregou para um funcionário do clube. Tem um computador aqui? Preciso mostrar uma coisa. O funcionário hesitou. Olhou para o presidente da associação. Ele acenou. Mostra. Uma tela desceu atrás do palco. O projetor acendeu.
Um áudio começou a tocar. A voz de Osvaldo, inconfundível. Você assina esses papéis e fica quieto. Se alguém perguntar, você diz que a empresa é sua. Entendeu, Júlio? Mas, seu Osvaldo, isso não é... Eu não tô pedindo opinião. Tô dando ordem. Você faz ou perde o emprego. E eu garanto que você nunca mais trabalha em lugar nenhum. Silêncio absoluto no salão. Osvaldo ficou branco. Isso foi tirado de contexto. Outro áudio. A voz dele de novo. O fiscal já foi comprado? Bom, transfere 50 mil para a conta dele, offshore, e certifica que não tem rastro. A plateia explodiu. Vozes se levantaram. Cadeiras rasparam no chão. Meu Deus! Ele confessou! Isso é crime! Felipe olhou para o pai. Horror nos olhos. Pai, o que você fez? Osvaldo tentou pegar o pendrive. Renata o afastou. Isso é mentira. Manipulação, edição. Ele gritava agora, desesperado. Vocês não podem acreditar nisso. Larissa deu um passo à frente. Olhou diretamente para ele. Você me chamou de golpista, de interesseira, me humilhou na frente de todo mundo. Ela tocou a barriga. E me expulsou da sua casa enquanto eu carregava seu neto. O salão inteiro congelou. Felipe virou para ela. O quê? Larissa tirou o ultrassom da bolsa. Mostrou para ele. Para todos. 10 semanas. Eu tentei te contar, você não quis ouvir. Osvaldo recuou, tropeçou, quase caiu. Não, isso não pode. Um jornalista na plateia levantou o celular. Começou a filmar. Outro fez o mesmo e outro. A verdade estava sendo exposta. E não tinha mais como parar. O silêncio durou 3 segundos. Depois explodiu. Ela tá grávida. Ele expulsou a nora grávida. E ainda tem coragem de chamá-la de golpista? Uma mulher de vestido verde se levantou. Osvaldo, isso é verdade? Você sabia que ela estava esperando um bebê? Eu não sabia. Ela nunca me contou. Osvaldo gaguejava agora, o controle escorregando pelos dedos. Eu tentei, Larissa gritou. Você não quis escutar, me expulsou antes que eu pudesse falar. Felipe segurou o ultrassom. As mãos tremiam. Olhou para a imagem, para Larissa, para o pai. Pai, isso é meu filho. Felipe, ela tá mentindo. Pode ser de qualquer um. O tapa ecoou pelo salão. Felipe tinha batido no pai. A marca vermelha apareceu no rosto de Osvaldo. Nunca mais fala dela assim. A plateia estava de pé agora. 200 pessoas testemunhando a queda. O vereador se aproximou do palco. Esses áudios são verdadeiros? São, Renata respondeu. Tenho as gravações originais, com data e hora, tudo autenticado. Um empresário na segunda fila cruzou os braços. Osvaldo, eu fiz negócios com você. Confiei em você. E eu, outro homem gritou, indiquei você para o conselho da associação. Uma mulher de colar de pérolas apontou para ele. Você sempre foi tão arrogante, achando que era melhor que todo mundo. E no final, é só mais um ladrão. Não, eu construí meu império com trabalho. Osvaldo tentava recuperar a compostura, mas a voz rachava. Vocês não podem me julgar por alguns erros. Alguns erros? O jornalista se aproximou, microfone na mão. Você desviou milhões, subornou funcionários públicos, usou seu motorista como laranja e expulsou sua nora grávida. Esses são crimes, não erros. Câmeras de celular apontadas para o palco, flashes, gravações. A empresária que estava ao lado de Osvaldo na mesa se levantou. Pegou a bolsa. Eu não posso mais ser associada com você. Saiu. Outros a seguiram. Um por um, os aliados de Osvaldo abandonaram suas mesas. Afastaram-se dele como se ele tivesse uma doença. O presidente da associação subiu no palco. Arrancou o microfone de Renata. Osvaldo Tavares, você está suspenso da associação até segunda ordem. Uma investigação completa será aberta. Você não pode... Eu posso e vou. O presidente virou para a plateia. Peço desculpas a todos. Isso é um constrangimento para a nossa instituição. Osvaldo olhou ao redor.
Rostos hostis, olhares de julgamento, câmeras gravando cada segundo da sua humilhação. Tentou sair do palco. Tropeçou, quase caiu. Felipe não o ajudou. Ficou ao lado de Larissa. Como você pôde? Ele sussurrou para o pai. Osvaldo não respondeu. Desceu do palco cambaleando, sozinho, e a plateia assistiu. Cada passo, cada tropeço, a queda de um rei. Osvaldo chegou à saída do salão, virou-se uma última vez. Isso não vai ficar assim. Eu tenho advogados, tenho poder, eu vou destruir todos vocês. Com que dinheiro? Renata desceu do palco, caminhou em direção a ele. Assim que essas gravações chegarem ao Ministério Público, todas as suas contas serão bloqueadas, seus bens congelados. Você vai responder por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa. Você não tem provas suficientes. Tenho mais do que isso. Célia se juntou a Renata. Eu tenho 15 anos de documentos, contratos, e-mails que você me pediu para imprimir e depois esquecer. Eu guardei tudo. Osvaldo ficou lívido. Você me traiu. Não, você me traiu. Eu te servi com lealdade e você me demitiu como lixo. Um policial entrou no salão, depois outro. O vereador tinha ligado. Osvaldo Tavares? Sim. O senhor precisa nos acompanhar. Temos um mandado de busca e apreensão para sua residência e escritório. Mandado? Que mandado? Vocês não podem... Podemos. E vamos. O policial se aproximou. O senhor pode vir por vontade própria ou podemos usar algemas. Escolha. Osvaldo olhou para Felipe. Uma última vez. Procurando apoio. Procurando um aliado. Felipe virou o rosto. Tá bom, eu vou. Osvaldo respirou pesado, derrotado. Mas antes de sair, ele tentou uma última cartada. Virou para a plateia. Vocês são todos hipócritas. Todo mundo aqui faz a mesma coisa. Desvios, esquemas, acordos por baixo da mesa. Ele apontou para empresários específicos. Roberto, você nunca pagou propina? Marcelo, suas obras nunca atrasaram de propósito para superfaturar? Silêncio constrangido. Alguns homens desviaram o olhar. Tá vendo? Eu não sou diferente. A única diferença é que eu fui pego. Não. Larissa deu um passo à frente. A voz firme, clara. A diferença é que você destruiu pessoas. Você pisou em quem era menor. Humilhou quem não podia se defender. E expulsou sua própria família. Ela tocou a barriga, os olhos fixos nele. Esse bebê nunca vai te conhecer, nunca vai saber seu nome, porque você escolheu orgulho e dinheiro em vez de gente. As palavras caíram como sentenças. Osvaldo abriu a boca, fechou. Não tinha resposta. O policial tocou o braço dele. Vamos, senhor. Eles saíram. Osvaldo entre dois policiais, cabeça baixa, ombros curvados. O homem que comandava um império saiu pela porta dos fundos, como um criminoso comum. A plateia ficou em silêncio, processando, absorvendo. Então alguém começou a bater palmas. Devagar, uma pessoa, depois outra, e outra. A sala inteira aplaudiu. Não para celebrar, mas para reconhecer. Larissa não sorriu, não levantou as mãos em vitória. Apenas respirou, fundo, como se pela primeira vez em semanas conseguisse encher os pulmões completamente. Felipe se aproximou. Parou na frente dela. Eu sinto muito. Por tudo. Por não ter te defendido. Por ter deixado ele fazer isso com você. Ela olhou para ele. Viu arrependimento real. Mas também viu fraqueza. Eu também sinto. Mas não por mim. Sinto pelo nosso filho. Porque ele merecia um pai mais forte. Virou as costas. Célia e Renata a acompanharam. Elas saíram do salão juntas, 3 mulheres que enfrentaram um gigante e venceram. Do lado de fora do clube, Larissa encostou na parede. As pernas tremiam. A adrenalina ainda corria nas veias. Renata colocou a mão no ombro dela. Você conseguiu. A gente conseguiu. Larissa corrigiu. Célia sorriu, um sorriso cansado, aliviado. 15 anos esperando por isso.
Um carro parou na frente. Felipe saiu correndo do clube. Larissa, espera! Ela virou. Ele parou a 2 metros de distância. Eu não sei o que dizer. Então não diz nada. Mas o bebê, eu quero fazer parte. Quero estar presente. Larissa tocou a barriga. Olhou para ele por um longo momento. Você teve a chance de estar presente, de me defender, de escolher a gente. Ela respirou fundo. Mas você escolheu ele. Sempre escolheu ele. Eu sei. E eu vou carregar isso pro resto da vida. Felipe deu um passo à frente. Mas me dá uma chance de ser pai, de consertar isso. Eu não sei se dá para consertar. Então me deixa tentar. Larissa olhou para Renata, para Célia. As duas acenaram levemente. A decisão era dela. Você pode fazer parte da vida do nosso filho, mas comigo, a gente terminou naquela mansão, quando você ficou em silêncio enquanto seu pai me destruía. Felipe baixou a cabeça. Eu entendo, mas se você quiser provar que mudou, que é mais forte do que ele te criou para ser, aí a gente conversa. Ele assentiu. Eu vou provar, juro. Larissa entrou no carro com Renata e Célia. Pela janela, viu Felipe parado na calçada, sozinho, processando tudo o que tinha perdido. O carro partiu, e pela primeira vez em meses, Larissa sentiu que estava indo para frente, não para trás. 3 dias depois, Osvaldo foi indiciado por 7 crimes. Todos os bens foram bloqueados. A mansão, lacrada pela justiça. As empresas, sob intervenção. Ele saiu da delegacia algemado. Fotógrafos na porta. Manchetes nos jornais. Empresário bilionário preso por corrupção e lavagem de dinheiro. O império que levou 30 anos para construir desmoronou em 72 horas. Larissa estava no consultório médico. 13ª semana de gestação. A médica passou o gel na barriga. A imagem apareceu na tela. Mais nítida agora. Bracinhos, perninhas, um coração batendo forte. Tá tudo perfeito. Bebê saudável. Larissa sorriu. Lágrimas nos olhos, mas dessa vez de alívio. Obrigada. Saiu da clínica com as novas fotos do ultrassom. O sol brilhava. O dia estava bonito. O celular tocou. Número desconhecido. Alô? Larissa, aqui é Patrícia Mendes, da TV Record. Gostaria de conversar com você sobre fazer uma entrevista. Sua história está repercutindo muito. As pessoas querem conhecer sua versão. Uma entrevista? Sim. Nationwide. Horário nobre. E claro, pagamos pelo seu tempo. Larissa pensou. Meses atrás, ela teria morrido de vergonha. Mas agora... Eu aceito. Mas com uma condição. Quero que a dona Célia seja entrevistada também. Ela merece ser ouvida. Perfeito. Vou agendar. Desligou, continuou andando. Parou numa livraria, a mesma onde trabalhava. Entrou. O gerente a viu, sorriu. Larissa, vi as notícias. Todo mundo aqui está comentando. Desculpa o transtorno. Transtorno? Você é uma heroína. E seu emprego está aqui esperando, se você quiser voltar. Ela olhou para as prateleiras, os livros, o lugar onde tudo começou. Obrigada, mas eu acho que vou tentar algo novo. Tô recebendo algumas propostas. Fico feliz por você. Saiu da livraria. Caminhou até uma praça próxima. Sentou num banco. Felipe apareceu 10 minutos depois. Como combinaram. Ele trazia um envelope. Conversei com os advogados. Sobre pensão, divisão de bens. Tudo que você e o bebê têm direito. Eu não quero tirar nada de você. Não é tirar, é receber o que é justo. Ele sentou ao lado dela, manteve distância respeitosa. E eu vou estar presente, em todas as consultas, no parto, em tudo. E seu pai? Meu pai vai passar muito tempo na cadeia. E eu tô me afastando, vendendo minha parte nas empresas, recomeçando longe dele. Larissa olhou para ele. Viu algo diferente. Talvez vergonha, talvez crescimento. É um começo. Ele sorriu. Um sorriso triste. É mais do que eu mereço. Ficaram em silêncio, vendo crianças brincando na praça.
Vai ser menino ou menina? Ele perguntou. Ainda não sei. Descubro no mês que vem. Posso ir na consulta? Larissa pensou. Depois assentiu. Pode. 6 meses depois, Larissa estava numa livraria nova, elegante, na Zona Sul. A barriga estava enorme agora. 8 meses de gravidez. Olhava livros de maternidade quando ouviu uma voz conhecida. Você não pode estar aqui. Virou. Era a mulher do vestido vermelho. A que estava no jantar, a que sussurrou sobre ela. Com licença. Essa livraria é para clientes selecionados. Você claramente não pertence aqui. A gerente da loja se aproximou. Jovem, cabelo preso. Algum problema? Sim, essa moça está incomodando os clientes. A mulher apontou para Larissa. Olha como ela está vestida e grávida. Isso não é apropriado para o ambiente. A gerente olhou para Larissa, depois para a mulher. A senhora vai ter que se retirar. Eu sou cliente VIP aqui. Não mais. Essa loja não tolera discriminação. A gerente apontou para a porta. Por favor, saia. A mulher ficou boquiaberta. Saiu bufando. A gerente sorriu para Larissa. Desculpa por isso. Posso ajudar com alguma coisa? Larissa sorriu de volta. Só queria ver os livros de maternidade. São excelentes. E se precisar de recomendações, eu ajudo. Meses atrás, Larissa teria saído de cabeça baixa. Teria acreditado que não pertencia. Mas agora, ela ficou. Escolheu 3 livros. Pagou com o cartão próprio. Saiu da livraria com a cabeça erguida. Encontrou Renata num café próximo. A advogada bebericava um cappuccino. E aí, como foi? Diferente. Larissa sentou. Tocou a barriga. O bebê chutou. Eu me senti forte. Porque você é forte. Sempre foi. Só precisava perceber. Larissa olhou pela janela. A cidade movimentada. Pessoas passando. Cada uma com sua história. Suas batalhas. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? O quê? Que dignidade não vem de dinheiro. Não vem de sobrenome, vem de saber quem você é e não deixar ninguém te fazer esquecer. Renata ergueu a xícara. A isso eu brindo. Larissa sorriu, tocou a barriga novamente e pela primeira vez em muito tempo sentiu que pertencia. Não a uma família rica, não a uma mansão, mas a si mesma. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu a dor, a luta e a vitória da Larissa, deixa seu like aqui embaixo. É o jeito de me mostrar que histórias assim fazem sentido para você. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Pode parecer bobeira, mas eu leio todos os comentários, cada um, e faço questão de responder quem tira um tempinho para compartilhar isso comigo. Sua participação significa muito. Se você acredita no poder de histórias reais, histórias que mostram que a gente pode se levantar mesmo quando tudo parece perdido, se inscreve no canal. A gente está só começando essa jornada e cada inscrição nova me dá forças para continuar trazendo mais histórias assim para você. E não vai embora agora. Eu deixei 2 histórias incríveis na tela para você escolher e assistir em seguida. Te encontro no próximo vídeo.